Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Me dedico universalmente a Radha Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à Sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevada, como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolos do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Me dedico ao Nichiren grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondioserri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miruko, doador destemido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Que eu possa superar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças,
mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes. Primeira virtude: assim disse Buda, ó filhos de boa intenção. A prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos compatíveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Eles são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão
A luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã, por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibhadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas as 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Como um dos meios para ingressar nos reinos, mostrar minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu seja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, Deus impeço de me ver e os seres assistindo minha extinção. Ocultou minhas relíquias e tomado de saudade anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos de seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres, dirijo-me aos seres exemplos. Permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Quem?
Deixa eu só marcar aqui. Você termina. É que você estava telefonando, aproveitei. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devassada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, de que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria, o brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Expressador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Impressador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Expressador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus dias passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda após findar a sua vida. Encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável.
Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monges, leigos e leigos de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos, Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções. Deixa ele manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal e se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvida sempre no instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo possui sabedoria pura. Oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte.
Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente. Contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal. Ó Bosatsu Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar nesse sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, o Bosatsu Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação. Sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. Preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bosatsu mirou que os demais grandes Bosatsu, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Vou dar uma pausa agora. Vou dar. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro,
Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-lo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais, bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. É após a minha morte que eu tenha consciência de Buda, de Jesus, de Krishna e seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através deste, o Paulo está regando lá na frente, limpou o cocô. Eu vi. Ixi. Foi o pedido. Que através da força e virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, posso limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. É após a minha morte que eu tenho consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna e de todos os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e inspirável iluminação. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, o grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus, o maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna e de todos os seres de luz. Que sejamos seres harmoniosos, felizes, independentes. Que sejamos seres independentes, conscientes, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina abra o nosso lar, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que o nosso lar seja protegido e abençoado. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino, eternamente. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco, nos libertando, nos apoiando, abrindo nossos caminhos para toda a eternidade. Estamos falando da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. É uma ONG que trabalha gratuitamente, oferecendo cursos sobre psicanálise transpessoal, reiki, meditação, respiração, relaxamento, polarização. A Casa de Lakshmi faz terapias individuais e em grupo. Ela tem o grupo Amor e Consciência Plena, que trabalha segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas. Você pode participar. Temos também um canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, com 4.000 vídeos, e você pode usufruir de muitos estudos, de muitas práticas meditativas. Divulgue nosso curso para seus amigos e familiares. Inscreva-se
e faça tudo de melhor, porque você estará ajudando o planeta. Espero que tudo dê certo na sua vida, que seus caminhos estejam abertos, que a luz divina do seu ser se manifeste aqui e agora eternamente. Amém. Swaha Tat Saviturvarenyam Margo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Margo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Me dedico universalmente a Radha Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à Sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevada, como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolos do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Me dedico ao Nichiren grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondiosi, rei do medicamento, nobre medicamento Miruko, doador destemido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, transferência de méritos que possam ser superadas faltas cometidas inadvertida e inconscientemente
bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes. Primeira virtude, assim disse Buda, ó filhos de boa intenção. A prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozados que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, isso faz a pessoa enlouquecer como um símil tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos compatíveis e 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação
sobre o real aspecto dos fenômenos. Eles são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente, o Raja Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharyotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharyotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas as 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Como um dos meios para ingressar nos reinos, mostrar minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu seja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, Deus impede de me ver e os seres assistindo minha extinção. Ultou minhas relíquias e tomado de saudade, anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos de seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me pica dos abutres, dirijo-me a seres dizendo:
Permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo poderes e habilidades, mostro tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Quem? Deixa eu só marcar aqui. Você termina. É que você estava telefonando, aproveitei. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando este ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, e fazem chover, cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria, o brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil. Visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Desprezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Desprezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos.
Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda após findar a sua vida. Encontrou ele incontáveis Budas através da pregação desse sutra. Obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monges, leigos e leigos de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir o praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir o praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal e se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo
a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar nesse sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, o Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação. Sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. Preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattva mirou que os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Vou dar uma pausa agora. Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento.
Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-lo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais, bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos nós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência de Buda, de Jesus, de Krishna e seres de luz, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através deste, o Paulo está regando lá na frente, limpou o cocô. Eu vi. Ixi. Ai, meu Deus. Foi o pedido. Que através da força e virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. É após a minha morte que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna e de todos os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e inspirável iluminação. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, o grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus, o maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna e de todos os seres de luz. Que sejamos seres harmoniosos, felizes, independentes. Que sejamos seres independentes, conscientes, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina abra o nosso lar, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que o nosso lar seja protegido e abençoado. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino, eternamente. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco, nos libertando, nos apoiando, abrindo nossos caminhos para toda a eternidade. Estamos falando da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. É uma ONG que trabalha gratuitamente, oferecendo cursos sobre psicanálise transpessoal, reiki, meditação, respiração, relaxamento, polarização. A Casa de Lakshmi faz terapias individuais e em grupo. Ela tem o grupo Amor e Consciência Plena, que trabalha segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas. Você pode participar. Temos também um canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, com 4.000 vídeos, e você pode usufruir de muitos estudos
de muitas práticas meditativas. Divulgue nosso curso para seus amigos e familiares. Inscreva-se e faça tudo de melhor, porque você estará ajudando o planeta. Espero que tudo dê certo na sua vida, que seus caminhos estejam abertos, que a luz divina do seu ser se manifeste aqui e agora, eternamente. Amém. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG. Ela apresenta seus cursos e tratamentos gratuitamente. Temos cursos de formação em psicanálise, transpessoal, reiki, meditação, relaxamento, respiração e yoga terapia. Você pode realizar esses cursos e pode se tratar com esse trabalho. As terapias são individuais e em grupos. Temos na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, estudos sobre psicanálise, sobre arquétipos, sobre programação neurolinguística. E temos tudo aquilo que você precisa, terapias e meditações. Inscreva-se em nossos cursos e temos também um canal no YouTube com 4.000 vídeos, onde há cursos, estudos, meditações, benzimentos, relaxamento e tudo aquilo que você pode precisar. Inscreva-se no nosso canal, divulgue para seus amigos e familiares. Estará ajudando o universo. Hoje nós vamos fazer a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Por favor, Deus, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Deus, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Deus, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus, e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante de centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor do lótus, e o rei das constelações, que além de ignorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Manjusri, rei do medicamento, nobre medicamento,
Miroco, doador destemidos, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bozados, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido inconscientemente, dissolvo o céu como o orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos. Que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes. Posso todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas,